Olá pessoal, tudo bem? É comum quando a gente vai modelar o movimento de um objeto dentro de um fluido, no caso, por exemplo, uma atmosfera, a gente num primeiro momento, principalmente se for atmosfera, considerar que essa interação é desprezível. Eu posso desconsiderar a interação entre a atmosfera e o objeto que se move nela, e aí considerar unicamente a influência da força-peso. Mas não é bem assim que funciona. Como é que eu faço para modelar essa interação da atmosfera com os objetos? Tá curioso? Segue aqui então que a gente vai falar um pouquinho sobre isso hoje. Bem, pessoal, para falar sobre essas modelagens, a gente vai falar um pouquinho sobre forças resistivas. Vamos então aqui falar um pouquinho sobre elas. O que é que são essas forças resistivas? Como é que a gente vai entender elas? Forças resistivas vão ser forças que vão se opor ao movimento do corpo. Então elas vão sempre se opor, elas vão ter sempre o sentido contrário à da velocidade desse corpo. Elas vão depender da velocidade e isso vai trazer algumas consequências, como por exemplo, essas forças não vão ser forças conservativas. Tá bom? Outra coisa, como elas se opõem à velocidade, a tendência é que elas desacelerem esse movimento, tá bom? A gente pode modelar o módulo dessa força resistiva a partir de uma potência do módulo da velocidade. A gente pode assumir isso num primeiro momento. Um exemplo disso são corpos que caem próximo à atmosfera terrestre, né, sob essa influência da força de interação entre o objeto e a atmosfera. Essa força é chamada comumente de arrasto, né, ou uma força de atrito com o ar, né, não deixa de ser uma força de atrito, é uma força que vai dissipar energia, não é? Então a gente pode modelar da seguinte maneira: eu tenho um corpo e sobre esse corpo atua uma força resultante F, que vai ser dada pela força peso mais a força de resistência do ar. Aqui, uma potência do módulo da velocidade e esse sinal menos indicando que ela se opõe ao sentido da minha velocidade. Existe uma aproximação aí sobre quanto deve ser esse expoente. No texto do Thornton, eles vão usar essas faixas, né? Se a velocidade do corpo estiver abaixo de 24 metros por segundo, a gente pode utilizar que a força de resistência é proporcional à velocidade. Se essa velocidade estiver entre 24 e 330 metros por segundo, nós vamos utilizar que essa força de resistência é proporcional ao quadrado dessa velocidade, né? Isso daqui não é uma receita de bolo, tá? Isso daqui pode diferir dependendo do autor, né? Às vezes vai ser importante nós utilizarmos essa força daqui como sendo uma combinação linear de potências dessa velocidade, né? Então não é bem uma receita de bolo não, tá? Uma expressão matemática para isso foi dada por Prandtl. Desculpa a pronúncia, tá? Essa expressão para a resistência do ar, proposta por ele, é dada por isso daqui, ó. Metade de um coeficiente adimensional vezes a densidade do meio onde esse corpo se propaga, no caso aqui a gente vai falar do ar, e A é a seção transversal do objeto que se move no ar. Tá bom? V, o módulo da velocidade. Esse coeficiente de arrasto, C, ele pode ser dado por essa expressão daqui, ó, onde aqui o valor dela está sendo dado em função do número de Mach. O número de Mach vai ser a razão entre a velocidade que eu quero determinar e a velocidade do som. Então aqui 1 seria a velocidade do som, tá bom? Observe que quando ele vai se aproximando dessa velocidade, o coeficiente de arrasto começa a aumentar muito rápido, não é? Outro detalhe é que esse eixo aqui é um eixo logarítmico, escala logarítmica, enquanto esse aqui está numa escala linear, tá bom? Aqui a gente compondo como seria a partir da expressão de Prandtl a força resistiva sobre um corpo de diâmetro 10 centímetros, tá bom? Então aqui está a expressão para essa força. Observe que ela sobe muito rapidamente para essas velocidades aqui em torno de 100, 200, né, metros por segundo.
tá bom? Esses dois gráficos eu retirei do livro do Merriam Thornton, tá bom? Eles estão lá, é um exemplo que eles dão nesse livro. Bem, vamos tratar um exemplo simples aqui então agora. Encontre o deslocamento vertical em um meio no qual a força resistiva é proporcional à velocidade. Então aqui está meu sistema de referência, aqui está meu objeto, a famosa maçã que caiu na cabeça do Newton, não é? Então sobre ela eu tenho uma força-peso e uma força de resistência do ar. Vamos tratar aqui um movimento unidimensional apenas, tá bom? Então o módulo da minha força, na verdade minha força, né? Ela vai ser dada por menos mg, que é a força-peso, menos mkv, onde eu estou modelando aqui a força resistiva como sendo proporcional à velocidade do corpo. Resolvendo, escrevendo a equação fundamental aqui, a segunda lei de Newton, eu vou resolver para a velocidade. Então, sabendo que minha aceleração é a derivada da velocidade, eu posso escrever uma equação diferencial a partir daqui, onde eu passei tudo que dependia da velocidade para um lado e o tempo no outro, e vou integrar essa equação. Bem, essa integral daqui é trivial, né? Ela vai ser t menos t0, a diferença entre os limites de integração. Vamos ver agora como é que funciona com essa integral daqui. Primeiro a gente vai fazer uma mudança de variável. Eu vou chamar o denominador de uma variável u. Assim sendo, du, que é a diferencial dessa variável, vai ser igual a k vezes dx ponto. Tá bom? Onde k aqui é a constante lá associada à força de resistência. Mudando a variável, eu chego nessa equação. Tá bom? E essa integral é a integral do ln de u, como está aqui, ó. Bem, tomando o ln de u nos seus extremos, eu chego nessa expressão, só que a diferença entre logaritmos pode ser dada pelo logaritmo da razão dos argumentos. Então eu chego a isso daqui, ó. E o k eu passei para o outro lado aqui, multiplicando. Bem, se o ln deste argumento é igual a isso, eu tenho que a exponencial desse cara é igual a esta razão, de forma que eu posso escrever que u vai ser igual a u0 exponencial de menos kt, onde aqui eu estou assumindo o tempo inicial igual a 0 segundos para escrever essa expressão. Voltando então, já que u é igual a g mais k vezes a velocidade, eu tenho que, aqui vai entrar essa expressão, né? Eu vou passar o g para o outro lado, fica menos g. Quando eu dividir tudo por k, ficando apenas a velocidade do lado de cá, aparece o k dividindo todo mundo aqui. Aqui está meu u0, né? Vai ser g mais k vezes a velocidade inicial. Vamos agora encontrar a função horária da posição. A partir da minha velocidade, que eu achei, eu posso escrever uma equação diferencial da posição de um lado, do tempo do outro e integrar. Tá bom? Novamente, essa integral é trivial, né? Vai ser a diferença entre os limites de integração. E aqui, a integral de 0 até t desse termo, onde aqui eu fiz uma mudança de variável somente para não confundir a variável de integração com o limite de integração aqui, tá bom? Seguindo, a integral da constante, vai aparecer aqui o t menos o t0, que é igual a 0, né? E aqui vai aparecer a integral da exponencial. Essa integral da exponencial é dada por ela mesma, vezes um fator aqui, né? Na verdade, a divisão do fator que está multiplicando a variável aqui em cima. Então vai aparecer menos 1 sobre k aqui, ó, de t a 0, são os limites de integração. De forma que esse termo aqui vai me dar uma expressão bem simples, onde eu já troquei a ordem dos termos aqui para sumir com aquele sinal negativo e aparecer esse sinal positivo aqui na frente. Essa é a minha função horária da posição para o movimento de queda sobre a influência da resistência do ar sendo modelada pelo módulo da velocidade. Bem, um exemplo de aplicação onde eu posso determinar isso é o seguinte. Se a gente for notar, existe um limite para essa velocidade de corpos caindo sobre a influência de uma força resistiva, né?
essa velocidade ela não pode aumentar indefinidamente, por mais alto que eu largue esse corpo. Existe uma velocidade limite, uma velocidade que a gente vai chamar de terminal. E essa velocidade terminal vai acontecer justamente quando a força resistiva se igualar à força-peso, deixando a força resultante sobre o corpo igual a zero. E aí as consequências é que se a força resultante é zero, a minha aceleração é zero também, né? Então esse corpo não muda a sua velocidade e pelo efeito da inércia, ele vai manter esse estado de movimento uniforme com essa velocidade terminal. Então vamos lá. Como é que a gente faz para achar essa velocidade terminal? A gente pode fazer um artifício aqui de que é achar o limite, né? Quando o tempo vai tendendo a infinito. Quando o tempo for tendendo a infinito, aqui é uma constante, tá bom? Da velocidade, tá bem? A constante aqui ela não vai ser influenciada por esse limite, então a soma dos limites, o limite de uma soma é igual à soma dos limites. Então eu vou tomar o limite desse termo aqui, ó. Bem, esse cara é uma constante e o limite vai ser dado em cima da exponencial, tá bom? Quando essa exponencial for para infinito, o tempo, esse cara vai a zero, de forma que todo mundo aqui vai se cancelar e a minha velocidade terminal vai ser dado por esse termo constante aqui, ó, menos g sobre a constante da força resistiva, tá bom? Aqui a gente vai chamar, a gente vai mostrar aqui que quanto maior for essa constante da força resistiva, ou seja, quanto mais resistivo for o meio, né? Quanto mais resistência o meio produzir para o movimento desse corpo, menor vai ser a velocidade terminal dele, tá bom? Bem, pessoal, hoje a gente discutiu um pouco aqui sobre a influência de uma força resistiva no corpo. Modelamos ela de uma maneira bastante simples, sendo proporcional à velocidade. Não necessariamente essa modelagem pode ser a melhor e algumas vezes essa força resistiva ela pode acoplar coordenadas que são independentes, de forma que o nosso problema, para tratar ele, encontrar suas soluções, complica-se um pouco mais, mas que a gente continua podendo resolver, tá bom? Espero que vocês tenham curtido esse vídeo, nos vemos nos próximos e até lá!